Graça e paz, amados, corra linda do Senhor, maravilha do Eterno, príncipes e princesas do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Mais um Café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. Estou até colocando café aqui, eu estava esquecendo. Aí, glória a Deus. Tomar um cafezinho, a garrafa aqui, ó, é bênção. Esse está quentinho, ô glória. Feito no fogo, ô glória. Saiu agora há pouco. Café com Deus é uma porção da palavra explicada, palavra de Deus explicada, oração por você e sua família. Quero te agradecer, você que se inscreveu no canal, muito tem nos ajudado, você que compartilha, você que dá um joinha aí, um likezinho para nós, faz comentários, o YouTube entende que é relevante tudo isso e vai ampliando mais o nosso horizonte. Então é de grão em grão que a galinha enche o papo, aos pouquinhos a gente vai avançando, nós vamos caminhando mais longe para que o Evangelho chegue aos corações. Você que não se inscreveu, tem umas letrinhas em azuis assim, é um linkzinho ali, você clica, vai te direcionar para o YouTube, lá você clica em inscrever-se, é automático, e também clica no sininho para receber todas as nossas notificações. Café com Deus de hoje está lá em 1 Coríntios 7, versículo 23. Nós estamos numa sequência no livro de Coríntios, né? Que eu acho muito importante, relevante, Paulo escrevendo e orientando, e serve muitas coisas para nós hoje. Mas quero te lembrar, né? Acessórios Bela Prata, acessórios Bela com 2L, Prata. É uma oportunidade de você presentear alguém com uma prata bem barato mesmo, prata legítima, 925, e além de tudo, você pode comprar com cartão, pode comprar no boleto, tá bom? É muito importante, tem preço extraordinário que você pode comprar e até revender para as amigas aí, ok? Então vamos lá, Café com Deus está escrito assim, em 1 Coríntios 7, versículo de número 23, diz assim: fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Eita glória! Paulo está escrevendo aqui, orientando nesse capítulo 7, precisamente sobre o casamento, sobre o matrimônio, sobre a posição da igreja, né, em como proceder numa vida sexual não promíscua, né? Não vivendo na fornicação, não vivendo no adultério. Ele orienta aqui sobre o casamento. E ele diz, inclusive tem algumas partes que às vezes as pessoas não entendem. Eu costumo hoje na escola bíblica dominical, né? Ontem, né? Na escola bíblica dominical, nós estávamos dando aula e orientando, falando sobre essa situação. Que a palavra de Deus precisa ser entendida, primeiro, quando foi escrito, segundo, para quem foi escrito, e terceiro, por que foi escrito. Senão você tira o que o autor queria colocar. Ele descreveu algo e ele tem vamos pôr assim, uma exposição dele. E quando você olha por outro ângulo, tirando a exposição do autor, você está torcendo o texto, ou seja, aquele assunto que foi discorrido. Então é preciso entender tudo isso. A mesma coisa sobre a questão aqui que Paulo está discorrendo quando ele diz: é bom que o homem esteja só. Hoje ele diria: não é bom que o homem esteja só, por causa do contexto que vivia. Antigamente havia perseguição e casar era aflição. Então Paulo ele orienta, né, iniciando ali o capítulo 7, ele vai orientando a vida de solteiro, a vida de quem ficou viúvo, a vida de quem é casado. O casado, ele divide o seu tempo com o seu cônjuge, enquanto o solteiro tem mais tempo para servir a Deus. Hoje, o contexto, claro, que um solteiro teria mais tempo, mas hoje, devido à tentação, eu tenho certeza que a orientação seria para casar e não ficar descasado, né? A não ser que se contenha. Paulo fala isso lá também. Mas naquela época, o que acontecia? Havia uma perseguição de prender, de torturar. Então eu tinha que ficar, às vezes, fugindo
E com a família seria muito mais difícil. É essa aflição que Paulo quer poupar a pessoa, né? Nesses termos assim, só para entender. Hoje é diferente, hoje não tem essa perseguição de prender, a não ser alguns países aí, né, na janela 10h40, que a gente sabe isso, mas a nível Brasil, América do Sul, é totalmente diferente o contexto da coisa. América geral, América do Norte também, né? Então, a orientação é o casamento, é casar. Não é bom que o homem esteja só. Estive ontem celebrando um casamento também lá em Angostura, né? Ontem não, anteontem, celebrando um casamento lá em Angostura. Tivemos uma reunião em Cordeiro, que eu presidi lá, da nossa associação de igrejas. De lá, saí de lá 6h pouca, vim correndo para lá em Paraíba, tomei um banho, troquei a panagem, fui lá, 7h30, tinha um casamento lá em Angostura, um distrito de Além Paraíba. Fui lá ministrar, eu falava sobre isso no casamento. A Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. Por isso que Deus fez uma companheira, uma ajudadora, uma auxiliadora, né? Então, na vida de um homem, uma mulher é muito importante. Na vida da mulher, um homem também, porque ele traz proteção para ela numa sociedade onde os homens que têm força física poderiam se meter com a mulher. Uma mulher casada, ela é protegida para isso, para evitar estupro e outras questões mais, né? E é claro que hoje, graças a Deus, tem leis que traz uma grande proteção contra isso, né? Mas o contexto geral é esse. Então, e o amor também, claro, que um abençoa o outro, caminham dois juntos, né? A Bíblia diz, poderão caminhar dois juntos se não tiverem de acordo. Então, quando há um acordo, os dois se amam, vão caminhar juntos. Isso é muito importante, tá? Ter a mesmo objetivo, a mesma visão. Agora, não dá certo alguém casar e ter um espírito de solteiro. A pessoa era solteira, aí casa, não, quero casar porque eu vou ter um homem, por exemplo, vou ter minha mulher todo dia. Eu não preciso ficar correndo atrás de mulher, eu tenho uma mulher todo dia. Mas tem compromissos e outra coisa, ele não pode viver vida de solteiro. Uma vida independente. Sair por aí fazendo o que quer. Deixa eu desligar aqui um pouquinho o ventilador aqui que tá... Estava com ele em cima. Então, olha a importância, ele está orientando, Paulo está orientando acerca disso tudo, que naquele tempo o solteiro podia, né, servir melhor a Deus, naquele tempo a pessoa, por exemplo, viúva também, não contrair novo casamento, poderia servir melhor a Deus. Claro que a orientação é quando um viúvo se casa, casar com aquele que professa a mesma fé, facilita para os dois caminharem juntos. Como eu acabei de dizer, poderão andar dois juntos se não tiverem de acordo, diz a palavra de Deus. Então, é preciso os dois ter o mesmo pensamento, a mesma ideologia, tá bom? Aí Paulo vai orientando, discorrendo aqui, isso é muito importante, ele fala também sobre a situação dos pais, que poderiam dar filho em casamento ou não. Ele traz orientações para nós aqui, mas o mais importante é olharmos esse versículo que nós acabamos de ler, que é: fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens, porque ele fala do servo também. Ele fala da mulher daquele tempo que era casada com um marido não crente, né? Para não largar, ele orienta isso, e vale a orientação para hoje também. O marido também, que a mulher não fosse cristã, não largar ela também, né? Porque um vai procurando justificar o outro, no termo de dar testemunho, é isso, né? E ele diz que deve permanecer casado. E ele orienta também casar e não abrasar. É nesses termos aqui. O que é abrasar? Abrasar é viver uma vida de fornicação, de prostituição. Fica com uma outra, tem relação sexual. Fica com outro, tem relação sexual. Você está entendendo? É nesses termos. Então tem muita gente hoje que às vezes fica, nos procura, fala: pastor, eu estou numa situação, eu fiquei viúvo, conheci uma viúva, e a gente quer viver junto, mas ela não pode casar, que ela perde a pensão dela, e a gente está numa situação, eu estou afastado da igreja por causa disso, que eles estão vivendo juntos. Aí eu pergunto, será que Deus condena? Porque, né, claro que tem que casar, mas pastor, tem que viver pela fé, tem que largar perder aquele salário. É muito fácil a gente julgar quando não é na nossa pele, não é verdade? Eu já vi casos de pastor
Pastor, já vi caso de ir para o estrangeiro, casar lá. É casamento que vocês querem? Papel? Tá aqui. Casei. Entendeu? Para não perder. Porque ele casou com uma esposa de juiz, por exemplo, pra você ter uma ideia, que o salário é 35 mil reais. Como é que vai perder isso? Os filhos dependem disso, um monte de pessoas envolvidas, da família, né? Então, para não perder aquilo, ele casou lá fora. Entenda bem, eu não estou aqui contra o casamento, sou a favor do casamento. Deus fez o primeiro milagre, Jesus, primeiro milagre num casamento, tá? Não vai colocar palavras na minha boca que eu não estou falando. Mas tem casos que às vezes você precisa repensar e não condenar a pessoa. A pessoa vai para o inferno por causa daquilo. Você não sabe, né? Hoje, muita coisa que nós condenamos no passado, hoje nós somos tolerantes, né? Antigamente a igreja excluía a pessoa porque usava a camisa curta igual eu estou usando aqui, não podia usar. Olha só que absurdo, excluiu por causa disso. E a pessoa podia ter ido para o inferno por causa disso. Olha que situação. E hoje nós usamos manga curta, tá entendendo? Então, a igreja escandalizava com uma guitarra na igreja que não podia ter guitarra, não podia ter bateria. E teve pastor que perdeu até o seu ministério por causa disso, por colocar na igreja. Aí é coisa do mundo, colocando o mundo dentro da igreja. Então o que aconteceu? Hoje nós temos guitarra e temos bateria dentro da igreja. Então a gente tem que repensar muito para não ser intolerante. É como diz o meu pastor, meu presidente, de mais sobra, de menos falta. Nós temos que buscar o equilíbrio. Até porque o papel de casamento, a certidão de casamento foi criado pela maçonaria, não foi pela igreja. Tá? E ela tem mais ou menos uns 200 anos que foi criado esse papel. Quem casou antes de 200 anos não tinha papel. O que valia era duas pessoas se unirem e com fidelidade e pedir as bênçãos de Deus. Isso é que valia. Claro que hoje a gente orienta porque é um meio legal você ter amparo até um ou outro, né? For separar, tem, né, um monte de questões que vão envolver, os bens vão ser divididos, embora hoje a lei já mudou também, mesmo que a pessoa não seja casada no papel, se provar que viveu junto também, ela vai ter direito da metade do outro, se teve uma vivência de algum tempo. Isso é provado por lei, né? É só ter testemunha disso que vai ter direito e acabou, né? Não precisa estar no papel. Então o papel trazia essa segurança e hoje nem o papel precisa mais para trazer essa segurança que a lei dá direito, né, à pessoa. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Agora o que vale é isso, é o hétero, porque Deus fez macho e fêmea, tá? Então é para se unir, por isso que é uma peça é macho, a outra é fêmea, é para procriação. Mas o sexo também não é só para procriação, senão se todo ano você ia fazer um filho, ou a mulher ia ter um filho. É para o prazer também. Deus não priva a pessoa do prazer, é um prazer com responsabilidade. Prazer onde os dois se respeitam, onde há fidelidade na união. É isso que Deus se agrada. Então eu já encontrei com pessoas que estão afastadas da igreja e falam, não, vai à igreja, rapaz, pelo amor de Deus, vai à igreja. Vai frequentar os cultos, né? A igreja que eu digo é a reunião, né, dos santos, lá vai frequentar. Eu sei que nós somos a igreja também, mas vai frequentar, porque descongregado, a Bíblia diz que não é bom, ou seja, que estejamos afastados, deixemos de congregar, como é costume de alguns. Preciso congregar, porque lá tem palavra, lá tem louvor, lá tem testemunho, né? Lá tem oportunidades, e assim a gente cresce, lá tem oração, que às vezes a gente fora, nós não conseguimos, não consegue mesmo. Eu não conheço nenhum cristão fora da igreja. Todos eles apagaram na fé. Se acham que são, mas não é. Porque apagou. A brasa, se você tirar ela fora da fogueira, a tendência dela é virar carvão, é apagar. Então ela tem que estar na fogueira. Amém? Para manter acesa. E a fogueira é a reunião dos santos. É onde Deus tem compromisso com a eclésia, com a igreja. Para soprar o Espírito, ver o Espírito Santo soprando ali, para manter acesa aquelas chamas, para não apagar chamas no altar, né? Como tem o lema, essa chama não apagará, né? Permanecerá viva. Então, vamos, não pode apagar o pavio que fumega, né? Então tem que manter acesa a chama,
para Deus continuar falando, fortalecendo, revelando, trazendo graça, misericórdia, perdão, tratamento conosco ali. Então você precisa de congregar, e às vezes a pessoa afastou, pior fica. Vai para lá, vai mesmo que está amaziado, mas não está em adultério em termos de que está com um, com o outro, ou traindo, está sendo fiel. A igreja é pronto-socorro, a igreja é hospital, eu falo isso, é lugar do ladrão, é lugar do homicida, é lugar do feiticeiro, é lugar do idólatra, é lugar do beberrão, é lugar do fumante, é lugar do drogado, que o viciado em droga, é lugar do viciado em jogos. É porque lá é tratamento. Você chega no hospital, tá todo mundo bom lá? Se tivesse todo mundo bom, não tivesse ninguém para ser atendido, fechava a porta do hospital. O hospital existe para atender pessoas feridas, pessoas adoentadas, pessoas que estão passando mal. A igreja é a mesma coisa, minha gente. Pelo amor de Deus, é para a igreja que você tem que ir. Não deixa de ir lá não. Para a congregação, para congregar, para o templo, não deixa de ir. Deus vai trabalhando no seu coração e vai mostrando que a maior importância é a fidelidade um ao outro. Tem gente que tem o papel bonitinho lá, a certidão, mas trai, adultera. O que vale aquele papel? Não estou desmerecendo. Casamento, para mim, é essa união de amor, de afetividade, de respeito e de fidelidade. Papel é detalhe, amém? Mas a gente tem que fazer, claro, igual eu fiz um casamento anteontem, lá em Angostura, como eu disse, nós estamos aí para isso, e incentivamos para isso, para que as pessoas oficializem o seu amor na sociedade, perante a lei com os homens, né? No papel escrito, e também diante da sociedade, diante das pessoas, revelando o amor que estão casados. Amém? Para usar uma aliança, que tem gente também que usa aliança que não vale nada, que ele usa na frente do outro, depois tira a aliança e vai viver uma vida, né, promíscua, de adultério. Deus não agrada disso. Olha o calor, tem que voltar aqui um vento. Oh, Jesus. Entendeu, meu querido, minha querida? Recebe isso daí em nome de Jesus. Não vamos julgar, vamos fortalecer as pessoas para ir à casa de Deus, para receber a palavra, para não se afastar do Senhor. Você foi comprado com um bom preço. Não se torne escravo dos outros, escravo da sociedade, escravo das ideologias, escravo dos julgadores, dos condenadores. É isso que Paulo está dizendo. Não tinha escravidão na época de Paulo? Tinha. Não tinha na época de Jesus? Tinha. O que Jesus e Paulo orientavam? O que o nosso Senhor orientava? O que os apóstolos orientavam? Foge da escravidão, corre, abandona o seu Senhor? Não. Fala, mantenha-se servo, obediente. Porque a escravidão, é claro que era diferente da nossa, que nós conhecemos, principalmente na América do Sul, no Brasil. Então foi uma das piores, mais terríveis. Que colocava no tronco, açoitava, era terrível. Por nada, às vezes à toa, né? E tiranamente, covardemente. Lá não, lá era como se fosse um emprego hoje, ter um emprego. Uma dependência, trabalhar para o seu patrão e receber, mas você se tornava preso a ele. E claro que podia ser vendido um escravo para outro lugar, para servir outro lugar, mas o patrão tinha obrigação de dar casa, comida, roupa, todos os cuidados que a sociedade cobrava isso, que o governo cobrava isso deles. Não era essa escravidão que conhecemos hoje, senão Jesus ia rebater com certeza, e Paulo também. Por isso que ele diz, às vezes você é escravo do homem, você está preso ao seu senhorio, mas você é livre em Cristo. E às vezes você é livre, não é escravo, mas é preso ao amor de Cristo. É isso que ele está ensinando, porque Jesus pagou um preço por nós. Quando ele se entregou por nós. Com toda a bondade que fez, não merecia aquilo, mas se entregou. E todos os milagres que fez, o poder que ele tem, ele podia simplesmente dizer, não, vocês não vão me levar, vocês não vão me prender. Porque ele tem poder para isso, mas ele se entregou. A chicotada, se entregou a coroa de espinhos, se entregou o madeiro que ele carregou até o alto do Calvário, se entregou a deixar cravar as suas mãos e os seus pés naquela cruz. Ainda disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem.
É isso, é o amor de Deus que nos constrange, é que nos escraviza a Ele, que nos prende a Ele. Que você seja preso por este amor, não na escravidão do pecado, não seja preso pelo sistema mundano, não seja preso pelo pecado, né? Que te escraviza nas drogas, na bebida, que você não consegue largar, na prostituição, na fornicação, no adultério, tá? Mas na liberdade de servir a Deus. Claro que existem normas para servir o Senhor, mas para quê? Para o nosso bem, para que desfrutemos de bênçãos, de segurança, de paz, que o mundo não pode dar. A paz que Jesus dá é uma paz que excede todo entendimento. Recebe aí, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi trazida agora, explicada, que essa pessoa receba, ó Deus, a sabedoria, a unção do teu Espírito de entendimento, de graça, Deus, para captar esta palavra no coração, na mente, na alma, e vivê-la para a glória do teu nome. Coloco nas tuas mãos também a Valdenir Ramos e família, a Rosaura Marques e família, a Sara Domingos e família, também o Paulo César do grupo Família Estradeira Brasil, e a sua família também, a Eliana Guerra e família, o Noah Mandara, lá da África, e a sua família, a Marilene Valverde Leopoldina e família, em nome de Jesus, e todas as famílias do Brasil e do mundo, em nome de Jesus, eu oro agradecido, abençoa os caminhoneiros, abençoa os seus familiares, que muitas vezes ficam aguardando tantos dias e meses para revê-los. Abençoa com paz e segurança, em nome de Jesus, eu oro agradecido. Esse foi mais um Café com Deus. Gente, eu te aguardo até o próximo. Senta o dedo aí, me ajuda compartilhando, hein?